Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre os conceitos da teoria marxista. Hoje nós vamos estudar infraestrutura, superestrutura, hegemonia e ideologia. Vou trazer alguns outros pensadores que contribuíram para a formação do pensamento de Karl Marx. Prestem bastante atenção, porque depois vocês farão algumas atividades relacionadas a esta aula. Bom, vamos iniciar então. Como eu disse para vocês, nós iniciaremos com a ideia de infraestrutura e superestrutura. Vamos começar. Para Karl Marx, existe na sociedade, primeiro, a superestrutura, que nós podemos dizer que é maior, que envolve religião, crenças e filosofias, e um pouco menor a infraestrutura, que seria a produção ou os meios de produção. Existe uma relação entre a superestrutura e a infraestrutura. Uma pode influenciar a outra. A religião, as crenças e a filosofia podem justificar os meios de produção. Inclusive, aquele meio que nós estudamos, que Karl Marx diz que o homem ele é transformado em mercadoria. A sua mão de obra é vendida como mercadoria, ou ele próprio se vende como mercadoria. E aí, segundo Karl Marx, essa superestrutura que ajuda a justificar esses meios de produção, inclusive este. Para Karl Marx, o capitalismo se utiliza desse esquema de superestrutura e infraestrutura para justificar os seus meios de ganhar lucro, né? Os seus meios de acumular lucro, justificando, então, as formas de produção. Segundo Karl Marx, o Estado ele é uma organização política burguesa. Na sua época, ele defendia que o Estado, daquela época, era uma organização política burguesa. Isso quer dizer que o Estado não existe, ou não existia, de fato, para a manutenção da paz e da equidade social, mas para assentar cada classe em seu lugar dentro da lógica capitalista para garantir a atividade econômica. Bom, para Karl Marx, essa superestrutura e infraestrutura, esse esquema, ele é conduzido, ele é direcionado pelo Estado. E o Estado, por sua vez, tem interesses ou favorece os interesses da elite burguesa. Então, a infraestrutura e a superestrutura são feitas, são moldadas de forma que justifique o lucro, dando aí o benefício à elite burguesa, acumular lucros, acumular riqueza. Bom, nós vamos ver também o conceito de ideologia e hegemonia. Nós vamos ver primeiro aqui esse Destrut de Tracy, um francês que falou sobre ideologia, ele deu o conceito de ideologia. Para Destrut, a interação do homem com o meio resulta em ideias, pois o ser humano é um animal capaz de pensar, certo? Então, se o ser humano é capaz de pensar, ele, em relação com o meio ambiente, em interação com o meio, surgem novas ideias a partir da sua reflexão e surgem as ideologias. Entretanto, alguns anos depois, Napoleão Bonaparte, ele dá um novo significado à ideologia. Ele fica irritado com os críticos do seu governo e chama esses críticos de terríveis ideólogos. E o novo significado de ideologia passa a ser aquilo que desvia da realidade, porque, segundo ele, os intelectuais eles não entendiam nada da realidade. Então, Marx se utiliza dessa ideia de que ideologia é nada mais, nada menos de que uma simples ideia que, na verdade, foi desviada da realidade. Então, fica apenas lá no campo das ideias, mas não tem nada a ver com a realidade. Essa é a ideia de ideologia que Marx usa, tá? Essa ideia aqui de Napoleão Bonaparte. A superestrutura, ela cumpre a função ideológica de negar as contradições da infraestrutura. Então, lá naquele esquema da superestrutura, a ideologia entraria ali, que a ideologia formada pelas crenças, pelas filosofias, pela religião, ela nega as contradições, nega os problemas da infraestrutura, que seriam os meios de produção. Então, segundo Marx, as ideologias todas são criadas negando os problemas, fugindo da realidade dos problemas de produção, inclusive o problema de se utilizar o homem, a mão de obra do homem, como mercadoria.
Então, ele diz que a ideia capitalista justifica, a superestrutura justifica os meios de produção. Então, a ideologia consegue, de acordo com Karl Marx, legitimar e moralizar os interesses por meio do processo de transformação dos problemas coletivos em problemas pessoais. Então, de acordo com Marx, o Estado usa a religião, as crenças e as filosofias para legitimar e moralizar todo o processo de produção. E aí transforma aqueles problemas de produção, como o problema de se utilizar o homem como mercadoria, como um problema pessoal e não coletivo. Então, cada um deve resolver o seu problema de forma individual e não coletiva. Quer dizer que torna aí um problema não social, que não é o Estado que precisa resolver, mas sim o indivíduo. E aí surge mais um pensador que é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele nasceu na Sardenha em 1891, morreu em 1937 em Roma. Ele foi jornalista e cientista político. Ele foi membro também do Partido Comunista Italiano e foi preso durante o governo de Mussolini. Segundo Gramsci, a ideologia ela pode se difundir de tal forma que torna-se hegemonia. Agora a gente vê o conceito de hegemonia. Então, a ideologia ela pode ser tão bem difundida, tão bem trabalhada na sociedade que ela torna-se hegemonia. O que vem a ser o conceito de hegemonia? Hegemonia significa domínio, primazia, preponderância, soberania, superioridade. Ela significa que vai ser uma ideia de todos e que não vai haver nenhum questionamento, se torna hegemônico, se torna superior na sociedade. Segundo Antônio Gramsci, para formar a hegemonia é necessário dois conceitos aqui, a coerção e o consenso. A coerção seria a ameaça de violência física ou mesmo a aplicação da violência física. Então, segundo Gramsci, para haver a hegemonia, é necessário, às vezes, a violência física, tá? E o consenso seria uma concordância ideológica, é uma concordância não refletida, enganada, iludida. Então, a hegemonia é o conjunto dessas duas ideias de coerção e consenso. Por isso, ela torna-se predominante na sociedade, por causa desses dois motivos de coerção e de consenso. Bom, pessoal, hoje era necessário que vocês entendessem esses conceitos para que vocês possam fazer as atividades da apostila e na próxima aula nós faremos uma reflexão sobre o que vocês aprenderam hoje, como sempre nós fazemos, né? Eu trouxe aqui apenas os conceitos, o pensamento de Karl Marx, segundo essas ideias aí, e aí depois nós refletiremos. Lembrando que esse é um pensamento que a gente pode questionar, que a gente pode e deve refletir sobre eles e aceitá-los para a nossa vida ou não, ok? Na próxima aula, então, nós faremos uma reflexão. Muito obrigado por estarem aqui mais nessa aula. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.